Ok, muito boa noite a todos. Hoje vamos ver se está todo mundo chegando. É um prazer ver cada um de vocês entrando lentamente aí na nossa transmissão. Marcelo Paturi, um abraço, Marcelo, tudo bem? Sinara Sena Shrivakti, essa é a turma do Instagram, né? Cleane, Luciene, Lilavan, Shrivakti, Jai Maharaj, Marcela e por aí vai, né? E aqui no Face, que é a turma mais forte, Marlete, lá de Niterói, Indra Kumar, de Rio das Ostras, Daniela, não sei exatamente de onde é, Valquíria, acho que é do Rio de Janeiro, Mônica, Maria Zilda, Vitória da Conquista, Yantra Mandala Terapia, deixa eu dar um alô também para o Walter Vendas, que é o Visharupa. Legal te ver aí, Visharupa. Turma também aqui do Lilanata, Haripada, Ridayananda de Adriana de Brasília, Daniele do Rio. Tenho que responder uma mensagem sua, tá difícil, hein? Mônica Nila Madava, Geraldo de Juiz de Fora. Turma chegando, né? Uma turma bem legal. José Carlos, Suzan, que é a Snanayatra, Jai Satinandana, Bhaktin Katya, Madhava Priya, e por aí vai, né? O pessoal chegando. Aqui no Insta mais devagar, né? Nila Madhava, lá de, vou dar um alô para ela, lá de Barbacena, né? Forte mesmo está sendo aqui no Face. Então, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Mais uma vez, uma boa noite. Eu estava fazendo assim um kirtanzinho, né? A gente cantava um pouco antes e estava fazendo junto com os devotos lá na sala principal, mas hoje eu vou fazer por aqui mesmo, cansado. Como vocês sabem, eu tenho dito, a gente está trabalhando aqui na Terra, né? E hoje recebemos visitas de pessoas que vão nos auxiliar, vão nos dar uma assessoria. Então a gente subiu, desceu o morro e foi um trabalho, né? Então já fiz 2 lives hoje, essa é a terceira, então está meio corrido. Então vou fazer aqui para descansar minha voz também. E não vamos cantar hoje, mas a gente canta amanhã, fiquem tranquilos, tá? Então nós estamos lendo, ainda hoje, domingo, nós vamos ler a Bhagavad Gita, vamos ler o verso 14 do capítulo 7. Já estamos lendo, já desde o capítulo 6 inteirinho nós lemos, e também estamos dando sequência no capítulo 7. Mas como na parte da manhã nós começamos a ler um outro livro que está sendo muito bom, que é Narada Bhakti Sutra, assim, diretamente falando de Bhakti, né? Como eu tenho dito, de uma forma muito científica, muito profunda, e como são 84 sutras, nós estamos ainda no começo, então a partir de amanhã a gente vai dar preferência nesse novo livro, e vamos fazer então as palestras da manhã, 7h15, desse novo livro, e à noite também vamos continuar lendo esse novo livro, só que ao invés de 19h15, vocês já fiquem avisados, já até postei um banner dizendo que vai ser às 18 horas, para a gente tentar dormir mais cedo aqui, ok? Então é isso, aí o pessoal está chegando, estou fazendo uma horinha, né? Kamaduki, Jai Kamaduki, reverências, Ishvari do Rio de Janeiro, Tatuagem Calandra, Rango Solidário Pandemia. Bom esse nome, hein? Interessante. Gora Krishna. Quem mais aqui? Kamaduki, deixa eu acenar para ela. Aqui o Daro Krishna Família, Edmilson. Muito bem, então vou agora fazer a leitura, capítulo, como eu disse, 7, verso número 14. O verso famoso diz o seguinte: Daivihi eshagunamai mamamaya duratyaya mam eva ye prapadyante mayam etam taranti te. Daivi,
transcendental, Ri, de certo, Esha, esta, Guna, Mai, que consiste nos 3 modos qualitativos da natureza material, Mama, minha, Maya, energia, Duratyaya, muito difícil de suplantar. Man, a mim, Eva, de certo, Ye, aqueles que, Prapadyante, se rendem, Mayam etan, essa energia ilusória, Taranti, superam, te, eles. Então agora a tradução do verso. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos qualitativos da natureza material, Mamamaya, Krishna diz, a minha energia ilusória, né? É difícil de ser suplantada. Aqueles que se renderam a mim, entretanto, podem facilmente transpô-la. Curioso, né? Krishna diz que ninguém consegue superar a influência dos 3 modos da natureza. Ela é duratyaya, ela é intransponível, é muito... não é possível, na verdade, ela é intransponível mesmo. Porém, se a pessoa se rende, a tradução diz que ele facilmente consegue transpor. Muito curioso, né? Se torna fácil. Inclusive, tem um verso muito interessante no 10º canto do Srimad Bhagavatam, um verso falado pelo seu Brahma. São as orações do seu Brahma, a maior autoridade em termos de conhecimento, esposo de Saraswati, que é a deusa da sabedoria, né? O arquiteto do universo, aquele que foi empoderado para criar todo esse universo. Então tem um capítulo com orações muito belas, e uma delas ele diz a mesma coisa, mais ou menos, que Samashritaye, aquele que ye, a mesma palavra usada aqui, aquele que Samashritaha, que se abrigou completamente. Ashrita é abrigo, e Sam, completo. Samashritaye, Pada, Palava, Plavan. Pada são os pés de lótus de Krishna, e Pada Palava Plavan significa o barco dos pés de lótus de Krishna. Ele compara os pés de lótus de Krishna com um barco. E a ideia do lótus é muito boa, porque a pétala de lótus é como um barquinho, né? Ela tem um formato de barquinho. Então ele diz, aquele que se abriga completamente, Pada Palava Plavan, no barco dos pés de lótus de Krishna, Mahat Padam, Punya, Yasho Murari, e cujos pés de lótus são famosos, Yasha, famosos. Inclusive, essa mesma palavra Yasha é a raiz da palavra Yashoda, a mãe de Krishna, aquela que dá fama para o mundo inteiro, né? Então, esse verso diz, Samashritaye Padapalava Mahat Padam Punya Yasho, ou seja, cujos pés de lótus são famosos como o refúgio de toda o Mahatattva, toda a manifestação cósmica, ou de todos os Mahatmas, grandes almas, né? Dá para fazer essas 2 traduções. Samashritaye Padapalava Plavam Mahat Padam Punyasho Murari, e que também é conhecido como Murari, o inimigo da dúvida. Bhavam Buddhir Vatsapadam Param Padam 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 Yadvipadam Nateshan. Bhavam Buddhir, essa existência material Bhava, que é Ambudhir, é um oceano que ninguém consegue superar, que é impossível de superar, mas aquele que se rende e que entra nesse barco dos pés de lótus de Krishna, que é o refúgio de toda a manifestação cósmica, de todas as grandes almas, Vatsapadam, Padam Padam Yadvipadam Natesham. Ele vai conseguir cruzar esse oceano, e para essa pessoa que se entrega aos pés de lótus de Krishna, esse oceano que por um lado é intransponível, por outro, ele passa a ser comparado à aguinha que fica contida na pegada de um bezerro. É muito interessante, obviamente é uma linguagem relacionada com uma vida do campo, né? Na cidade ninguém vê isso, né? Não tem bezerros aí caminhando na lama e fazendo piscininhas pequenininhas, né?
Mas a ideia é essa, que quando um bezerrinho que tem uma patinha pequena pisa na lama, ele faz uma piscininha e a água que fica ali presa naquela piscininha é muito fácil superar. Então a existência material, que é tão imensa, tão difícil de superar devido à influência de tamas, ignorância, rádias, paixão e sattva, bondade, passa a ser muito fácil, porque existe a ajuda divina, né? Krishna nos ajuda, Krishna, que é o controlador dessa energia material, faz com que essa energia saia de cena e pare de atuar, como diríamos assim, uma vilã, e ela passa a atuar como nossa amiga, né? Porque é assim mesmo, essa energia material, ela é uma grande amiga. Para uma pessoa que quer se assenhorear, explorar, desfrutar, ela age de forma diferente, como usando as 3 gunas, que são os 3 modos, e a palavra guna são cordas, prendendo a entidade viva, enredando. Mas, para quem entende que por trás dessa energia existe a suprema personalidade de Deus, e esse mundo é criado pela sua energia, para que a gente possa também, por um lado, satisfazer alguns desejos que temos, mas por outro, reconhecer a presença dele e nos render, e nos entregar a ele. Então, quem faz isso, toda essa dificuldade se torna mínima. Sinceramente, a gente vê isso, né? O mundo como está hoje em dia, mas é difícil acreditar, pelo menos eu acho muito difícil acreditar que existam pessoas mais felizes no planeta hoje do que os devotos de Krishna, os devotos realmente, devotos puros de Krishna. Eu estou falando de felicidade verdadeira, felicidade espiritual, felicidade pura. Os devotos são felizes, eles são tranquilos, né? Eles sabem, eles confiam que o seu Pai Supremo está fazendo as coisas certas, e mesmo em meio a essa pandemia, esse momento de isolamento, isso tudo é muito bom, está acontecendo paralelamente algo muito espiritual, e todos nós estamos aprendendo uma grande lição. Então o devoto é feliz, o devoto é tranquilo, o devoto está satisfeito. Obviamente, sabemos que o mundo está sofrendo, não sabemos até que ponto isso está acontecendo, mas sempre as pessoas estão sofrendo. De uma maneira ou de outra, esse mundo sempre cria condições de sofrimento, de ansiedade. Não é que a gente vai cair na ilusão de achar que antes desse vírus estava todo mundo feliz. Não estava. Estava todo mundo também infeliz, lutando com uma vida completamente artificial, um modelo de vida que ruiu, que acabou, que já não serve mais, e Krishna falou, não, vamos ter que fazer alguns ajustes, né? E para nós, devotos, que entendemos a importância de viver no campo e de não viver em função do consumismo e não dedicar a vida a satisfazer a mente, que ela produz desejos insaciáveis, e não viver também em função dos sentidos, isso tudo que está acontecendo é muito bom, uma oportunidade para a gente poder realmente alcançar mais harmonia espiritual, buscar e atingir essa harmonia espiritual. Então os devotos são felizes, os devotos lidam com essa natureza de uma forma diferente, porque os devotos não esquecem que essa natureza é a natureza de Krishna. Porque natureza é assim, natureza de quem, né? Tem alguém por trás da natureza, existe essa inteligência por trás da natureza. Então aqui está sendo dito o seguinte, se a pessoa se rende, ela vai superar a influência dessa natureza. E é muito curiosa a palavra aqui, que é traduzida como se rende, é prapadyante. E é muito interessante essa palavra mesmo, porque às vezes nós criamos assim uma espécie de misticismo que até chega a assustar com a palavra rendição, né? Com a palavra entrega, né? Todo mundo se assusta, render-se a Deus parece que é um fracasso, né? O que significa isso? Abandonar tudo, aniquilar a minha individualidade, os meus desejos, e me tornar uma pessoa sem nenhum sentido e cruzar os braços, sei lá, cada um pensa de um jeito. Mas vale lembrar que toda a Bhagavad Gita gira em torno desse tema, porque a conclusão final da Bhagavad Gita é exatamente essa: abandone a mentalidade separatista, a mentalidade de insubordinação,
ou qualquer dever mundano, movido por interesses materiais, e se renda, né? Simplesmente se renda. Então, estava explicando essa palavra prapadiante, porque a palavra padia significa passos, né? Pada são pés, e padia é você caminhar, você dá seus passos. E prapadiante significa você se virar na direção de Deus e dar seus passos em direção a Ele. Isso é rendição. Porque temos duas opções: ou estamos de costas para Deus e estamos agindo insubordinadamente, movidos pelo nosso falso ego, sem nenhum interesse de estabelecer esse vínculo amoroso com Ele, ou estamos virados na direção certa. E virados na direção certa não significa abandonar tudo, mas significa pelo menos ir na direção de Krishna. E cada um está numa posição, e o caminho, evidentemente, pode ser ou mais longo ou mais curto para cada um, mas rendição, tentando desmistificar, significa: não, eu vou me converter no sentido correto da palavra, que é fazer uma conversão. Eu estava indo para o lado errado e agora tem uma placa e eu estou indo na direção certa. Eu me viro e vou dar meus primeiros passos, né? E vou dar meus passos e vou tentar ser uma pessoa mais pura, vou tentar ser uma pessoa mais amorosa, vou tentar ser uma pessoa mais desapegada, uma pessoa menos egoísta, né? E é interessante porque existe toda uma ciência por trás desse tema prapadiante, que também outra palavra utilizada é sharanagati, que é essa rendição, que existe um verso, na verdade, de um livro chamado Haribhakti Vilasa, que explica cientificamente o que significa essa rendição, explica 6 itens dessa rendição, que mais ou menos há uns 10 dias atrás, numa palestra, eu cheguei a mencionar esse verso, né? E a primeira coisa que esse verso sobre a rendição explica é que nós temos que aceitar aquilo que é favorável. Aceitar o que é favorável. É favorável buscar conhecimento espiritual da fonte certa, é favorável cantar o santo nome de Deus, é favorável nos associarmos com pessoas puras, pessoas piedosas, pessoas que não são egoístas, pessoas que estão entusiastas, né, que estão no modo da bondade. É favorável estudar a Bhagavad Gita, é favorável ajustar a alimentação, comer um alimento puro, orgânico, oferecido a Deus, reconhecer a misericórdia que é esses alimentos naturais, e aceitar isso e oferecer a Deus, santificar, e várias coisas são favoráveis, né? Então nós temos que aceitar o que é favorável e, ao mesmo tempo, o segundo item da rendição é rejeitar aquilo que é desfavorável. Evidentemente, é desfavorável nos associarmos com pessoas críticas, com pessoas invejosas, é desfavorável nós nos entregarmos ao gozo dos sentidos, à luxúria, à inveja, à cobiça, à ira. É desfavorável nós irmos em lugares que existem vibrações e atividades mundanas. Então, é muito simples. O ser humano, na verdade, pelo menos o ser humano inteligente, ele sabe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Isso é intuitivo. Na verdade, o ser humano já nasce com certas características, né? E pelo menos um ser humano num nível avançado, ele sabe que certas coisas não são corretas, como a intoxicação, como a matança de animais, como os jogos de azar, jogatina, como intoxicação, como consumo de carne. São princípios éticos, né? Isso não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com religião, tem a ver com padrão ético, padrão moral. Qualquer pessoa progressiva, ela reconhece isso, né? Eu me lembro, eu conheci o movimento em 79 e comecei a palestrar desde cedo. E eu me lembro que a gente não podia falar tão claramente como hoje em dia
contra a promiscuidade, contra consumo de carne, não contra, mas apresentar esses detalhes, né? E o mundo mudou tão favoravelmente de lá para cá que hoje em dia você fala sobre isso e todo mundo entende. Pode ser que a pessoa fala, poxa, eu não consigo, né? Parar de comer carne ou parar de tomar uma cerveja, ou seja lá o que for, mas ela aceita que isso é bom, isso é Dharma, isso realmente seria o ideal e gradualmente a gente está vendo que o mundo está se interessando por esses princípios espirituais. Então, como eu dizia, primeira coisa é aceitar o que é favorável, depois rejeitar o que é desfavorável. E outra característica importante, que hoje em dia, mais do que nunca, por conta até dessa situação que nós estamos vivendo, né? Que é o terceiro item que o Haribhakti-vilasa apresenta como rendição, é acreditar, é crer firmemente que eu vou ser protegido. Eu posso aceitar o que é favorável, eu devo aceitar o que é favorável, eu devo rejeitar o que é desfavorável e eu confio que se eu fizer isso, eu vou receber uma proteção e meu esforço vai ser compensado e de fato, né, Deus vai cuidar de mim. Deus está cuidando de todo mundo. Né? E se eu estou indo na direção dele, para Padyanté, caminhando na direção a ele, certamente ele também irá reciprocar. Isso é explicado no capítulo 4. Yeyatamam prapadyante tans tathaiva bhajamyaham mama vartmanu vartante. Ou seja, na medida que você se rende, eu recompenso proporcionalmente. Mama vartmanu vartante significa todo segue meu caminho, sob todos os aspectos. É o que eu estava dizendo. Todo mundo segue o caminho de Krishna, só que alguns estão de costas para Krishna e outros estão indo na direção. Mas todo mundo está seguindo algum caminho que ele criou, porque Deus é o Criador, todas as possibilidades são criadas por ele. Então só existem caminhos criados por ele, todos seguem algum caminho criado por ele, porém alguns para Padyanté estão no caminho indo na direção a ele e outros estão dando as costas para ele, né? Então o terceiro item é esse, é crer, é acreditar firmemente na proteção de Cristo e se sentir dependente dele. Nós não podemos depender dessas fábricas, desses shopping centers, dessa vida de consumo, dessa vida artificial. Viver no campo é depender dele. Ontem eu participei de uma live com uma devota, Lalita Gopi, que ela trabalha com praçada, e eu toquei nesse ponto, né? Que entre você plantar e você colher, né? Porque a gente pensa, eu vou plantar, daqui a uns meses eu vou colher. Mas entre o plantar e o colher, tem tanta coisa mágica que acontece. E tantos semideuses estão atuando, a gente às vezes não percebe vivendo numa cidade. No campo você percebe, né? Se coloca a semente, a terra já é mágica, a terra já tem ali uma Shakti que faz aquela semente germinar e precisamos da água. E por isso existe Indra, o deus da chuva. Precisamos de Surya, do sol, para que aquela semente também brote. Precisamos da lua, Chandra, porque o Bhagavad Gita diz que é a lua que coloca o sabor nos alimentos. Precisamos de Vayu, do vento, e a própria terra ali dentro, tantos micro-organismos e tanta vida contribuindo para que isso aconteça, né? Então, realmente, nós dependemos de Deus. Dependemos de todo o arranjo natural que ele fez. Por isso o Prabhupada dizia, vida simples, pensamento elevado. Então eu sempre, quando falava essa frase, vida simples, pensamento elevado, até então, eu não dizia que temos que viver no campo, não era isso que eu dizia, porque eu acho que também o mais importante, quando você é consciente de Deus, em qualquer lugar, você vai ter uma vida simplificada e vai ter seu pensamento elevado. Mas essa mudança faz com que a gente pense que agora, mais do que nunca, é hora de se voltar um pouco para a natureza, é hora de depender menos das fábricas, das indústrias, de coisas artificiais, de alimentos industrializados e realmente pensar mais seriamente numa vida mais pura, uma vida mais natural. Então, além de crer na proteção, a gente tem que depender exclusivamente de Deus e não ter nenhum interesse separado dele. Nosso interesse tem que ser o mesmo interesse dele e o interesse de Krishna é exatamente isso, fazer com que
nós despertemos o nosso amor espiritual e o interesse maior da nossa vida tem que ser esse. Eu quero realmente despertar o meu amor. Eu quero aceitar tudo que é favorável para que o meu amor espiritual desperte. Eu preciso rejeitar o que é desfavorável para que esse amor espiritual desperte. Eu acredito na proteção de Deus, eu dependo dele e a minha vida está sendo ajustada para isso, para que realmente eu consiga, não ter nenhum outro interesse a não ser esse. Isso é rendição, Isso é um processo muito interessante. Agora eu vou ler aqui o significado, já que amanhã iremos parar de ler Bhagavad Gita, mas o outro livro é muito bom, fiquem tranquilos, tá? Então vamos lá, vou ler aqui o significado dado por Srila Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus tem inúmeras energias e todas essas são divinas. Embora as entidades vivas sejam parte de suas energias e sejam, portanto, divinas, devido ao contato com a energia material, o poder original superior delas está encoberto. Muito simples, Somos energia espiritual, mas agora estamos identificados com a energia material, acreditando nessa cobertura corpórea como sendo o nosso eu, e por isso, assim, o nosso poder espiritual está encoberto. Como exemplo de uma lâmpada, a lâmpada é branca. Se você reveste a lâmpada com papel celofane azul, por exemplo, o brilho vai ser azul. Vermelho, o brilho vai ser vermelho. Se você coloca um papel assim bem grosso, o brilho nem vai se manifestar, Então os modos da natureza são assim. Eles nos cobrem e aí nós não podemos projetar a nossa verdadeira consciência. Projetamos uma consciência corpórea, uma consciência ligada a esse ego, que é uma consciência ilusória. E esse é todo o nosso problema. Estando assim coberta pela energia material, a pessoa não pode superar-lhe a influência. Como se afirmou anteriormente, as naturezas material e espiritual, sendo emanações da Suprema Personalidade de Deus, são eternas. As entidades vivas pertencem à natureza superior e eterna do Senhor, porém, devido à contaminação com a natureza inferior, ou matéria, a ilusão delas também é eterna. A alma condicionada, portanto, chama-se Nitya Baddha, ou eternamente condicionada. Ninguém pode reconstituir qual foi a época da história material em que ela se tornou condicionada. Mesmo a natureza material sendo energia inferior, é muito difícil para a alma condicionada libertar-se das garras desta natureza material, porque, em última análise, essa energia material é conduzida pela vontade suprema, que não se curva à entidade viva. No capítulo 15, verso 15, Krishna fala isso: Sarvasya Tyaham Ridhi Vista, eu estou no coração de todos, e Matasvriti Gyanam Apohanancha. E de mim vem a memória, o conhecimento e o esquecimento. Então, às vezes, devido ao nosso próprio desejo ou a outros fatores como reações kármicas, nós ficamos enredados, ficamos esquecidos, ficamos em ignorância. E essa ignorância também é dada por Krishna, porque, de alguma forma, nós criamos essa situação. Então, Krishna está por trás até do nosso condicionamento, da nossa ilusão. É o que o Prabhupada está explicando aqui. A natureza material inferior é aqui definida como natureza divina, devido ao seu vínculo com o divino e as suas ações exercidas pela vontade divina. Então, toda a natureza material, ela é movida pela vontade de Krishna. Todo esse mecanismo tem por trás a inteligência de Krishna e certamente você não vai conseguir mudar esse mecanismo, Como, por exemplo, Krishna diz no capítulo 8 do Kalayam Asashvatam, que esse mundo material ele é um mundo de sofrimento e Asashvatam ele é temporário. Todo o mecanismo criado por Deus de alguma forma fez com que esse mundo, além de ser temporário, você pode dizer que esse mundo é legal, mas é temporário.
ficamos pouco tempo aqui, seremos arrastados pelo tempo e teremos que abandonar esse mundo. E além de ser temporário, Dukkhalaya é um lugar de sofrimento. Existe muito sofrimento, a gente está vendo agora, mais do que nunca, não é? Inclusive, uma vez, Prabhupada, numa palestra, nosso guru mencionou, falando das pessoas tolas, usou esse termo. E aí uma pessoa perguntou no meio da plateia, no final da audiência, o que é um tolo, Prabhupada? Perguntou o que é um tolo. E o Prabhupada deu uma definição muito boa. Ele citou esse verso, que Krishna diz, Krishna criou esse mundo, então ele tem moral para dizer, e Krishna diz, Dukkalayana Sashvata, que esse mundo é um lugar de sofrimento e temporário. E uma pessoa tola quer transformar Dukkhalayana, o lugar de miséria, em Sukhalayana, um lugar de felicidade plena, e um lugar que é a Sashvatan, temporário, num lugar Sashvatan, permanente. Não é possível. Ninguém vai mudar a natureza desse mundo, todo esse mecanismo cósmico é tolice, não é? E nós temos que buscar o mundo onde lá sim é um lugar que não há sofrimento e é um lugar eterno, e esse mundo se chama Vaikunta, lugar sem ansiedade. Por quê? Porque lá não tem nascimento, velhice, doença e morte. Lá não existem esses três modos da natureza material. Não existe não inebriamento material, é Vishuddha Sattva, o modo da bondade espiritual pura. Continuando aqui. Porque conduzida por tal vontade, a natureza material, embora inferior, age muito maravilhosamente na construção e destruição da manifestação cósmica. Os Vedas apresentam a seguinte confirmação disso: Mayantu Prakritim Vidyam Mayanantu Maheshwaram. Embora a Maya, ilusão, seja falsa ou temporária, o fundamento de Maya é o mágico supremo, a personalidade de Deus, que é Maheshwara, o controlador supremo. Svetashvara Upanishad 4.10, né? Então esse nome Maheshwara significa isso, o Senhor de Maya, o mágico supremo, né? Que Prabhupada chamou de mágico supremo. Imagine o mágico supremo. Imagine os truques de Krishna, ninguém consegue superar. É o que ele está dizendo aqui, Durataya, ninguém vai conseguir superar os truques. Quando Deus quer nos iludir, não tem a menor chance, né? A gente conhece, eu dou esse exemplo às vezes, que nesse mundo tem uns mágicos incríveis, né? Fazem coisas incríveis, impressionantes, mas são divas, assim, infinitesimais, alminhas pequenas que fazem coisas impressionantes. O que dizer Deus? Né? Então, se Deus quiser criar uma ilusão, ninguém transpõe, ninguém pode perceber, todo mundo vai cair na ilusão, como agora a gente está vendo, o mundo inteiro está encantado por essa energia ilusória, né? Está todo mundo em Maya, muito forte essa ilusão. É um truque, esse mundo é uma ilusão, e é um truque de Maheshwara, do mágico supremo. Agora, quando você se rende esse mágico supremo, aí ele faz como o Mr. M, ele revela o truque, né? Ele revela o truque para o devoto pode ver por trás da cortina, o mágico tem sempre uma cortina, e o devoto vê por trás da cortina essa Yoga Maya, essa energia ilusória que cobre o mundo. Então a ideia é nos rendermos para poder entender essa ilusão material. Terminando aqui, outro significado de guna é corda. Deve-se entender que a alma condicionada está fortemente amarrada pelas cordas da ilusão. Um homem cujas mãos e pés estão atados não pode se libertar. Ele deve receber a ajuda de uma pessoa que não esteja atada. Porque o atado não pode ajudar o atado, o libertador deve ser alguém que é livre. Portanto, somente o Senhor Krishna, ou seu representante autêntico, o mestre espiritual, pode libertar a alma condicionada. Sem essa ajuda superior, ninguém pode escapar do cativeiro imposto pela natureza material. O serviço devocional ou a consciência de Krishna pode ajudar alguém a obter essa libertação,
Krishna, sendo o senhor da energia ilusória, pode ordenar a essa energia intransponível que liberte a alma condicionada. Krishna então ordena, fala, Maya, pode sair de cena, liberta essa pessoa que está cantando o meu santo nome, que está fazendo a parte dele, que está se esforçando. Krishna então tira essa ilusão, e é verdade, a gente sabe disso, na prática, né? Agora, temos que estudar bastante Bhagavad Gita, entender bem Bhagavad Gita para não nos confundirmos. Por exemplo, nesse mesmo capítulo 7, Krishna diz, Yeshanto antagatam papam jananam punya karmanam tedvanda moha nirmukti bhajanteman dridavrataha. Somente pessoas que agiram piedosamente em vidas passadas, punya, piedosamente, e antagatam papam, e pararam com as suas atividades pecaminosas, tedvanda moha nirmukta, podem se libertar, nirmukta, duandua, da dualidade, e morra da ilusão, e praticar serviço devocional com determinação. Então é um verso incrível, mas a gente pode pensar, poxa, então eu preciso parar com todos os pecados para poder atingir esse estágio. A impressão que dá é essa, né? Mas se você estudar toda a Bhagavad Gita, você vai ver que não. Porque no final, por exemplo, Krishna fala, Samadama Parityaja Mamekan Sharanam Vraja Ahantuan Sava Papebhyo. Ou seja, se você, para Prapadyante, se virar para mim, fazer sua parte, Krishna fala que eu, Moksha Shame, eu vou libertar você de Sarva Papa, de todos os pecados. Mesmo que você tenha pecado, você não precisa parar com todo o pecado imediatamente. É só tentar. É só você se render. Eu só quero isso de você. Se renda, que naturalmente os seus pecados vão sendo removidos por mim mesmo, Krishna diz, né? Isso é muito interessante. Inclusive também Shukadeva Goswami, no segundo canto do Srimad Bhagavatam, ele diz, Akamo Sava Kamova Moksha Kama Udhara Dhi Tivrena Bhakti Yogena Yajate Purusham Param, porque ele está falando sobre adoração aos semideuses, né? Dizendo que não precisa adorar os semideuses, podemos adorar diretamente Deus. Aí ele diz, a cama, se você não tem nenhum desejo, Sarva Kama, se você tem todos os desejos, ou Moksha Kama, se você deseja a liberação, tem essas três posições, né? A pessoa já transcendeu os desejos, está cheia de desejo, ou quer se libertar, ele diz, não importa, Tivrena Bhakti Yogena. Pratique Bhakti Yoga e adiante, porque realmente você vai alcançar os seus objetivos diretamente adorando a Suprema Personalidade de Deus. Não precisa adorar semideuses, né? Vai diretamente, busca diretamente por Deus. É o que Krishna fala, abandone tudo, inicie a sua vida espiritual com seriedade, faça a sua parte, Aham Tuan Sava Papebhyo. Eu, Aham Tuan, eu vou livrar-te de Sarva Papebhyo, de todos os seus pecados, Machu Tchaha, não tema, não há necessidade de temer. Vimos no capítulo passado que Arjuna temeu, ou seja, ele falou, Krishna, o que acontece? Se um yogi tenta, pratica, mas não alcança a perfeição e ele cai. Ele ficou assim com medo disso, ele representando o papel de uma alma condicionada, que tem essa dúvida, pois eu vou me render e depois não vai dar certo, aí eu deixei a vida material e não assumi a vida espiritual, e Krishna fala, não, Arjuna, aquele que pratica o bem nunca é dominado pelo mal, e é o que Krishna está falando, não tema, se renda que eu vou ajudar você, e é o que eu mencionei como rendição, aceitar o que é favorável, rejeitar o que é o desfavorável, acreditar na proteção, depender exclusivamente de Krishna, não ter nenhum interesse separado dele, e faltou o último item, que é Prapadyante, que é ser muito manso, ser muito humilde e reconhecer que sozinho não iremos solucionar nossos problemas, não iremos superar essa energia ilusória, como está sendo muito claro aqui. Essa energia ilusória é intransponível, Durataya Prapadyante. Precisamos nos render, aí Krishna vai realmente tomar conta de nós. Deixa eu terminar aqui o significado para responder eventualmente alguma pergunta, que eu já estou vendo que tem algumas.
Krishna determina a libertação devido à sua imotivada misericórdia para com a alma rendida e devido à sua afeição paterna pela entidade viva que originalmente é um filho amado do Senhor. Portanto, render-se aos pés de lótus do Senhor é o único meio de se livrar das garras da rigorosa natureza material. As palavras Man Eva são também significativas. Man refere-se a Krishna, Vishnu somente, e não a Brahma ou Shiva. Embora Brahma e Shiva sejam grandemente elevados, estejam quase no mesmo nível de Vishnu, não é possível que essas encarnações de Rajaguna, paixão, e Tamaguna, ignorância, ou seja, Brahma é a encarnação de Rajas, né? E Shiva de Tamas. Não é possível que essas encarnações libertem a alma condicionada das garras de Maya. Em outras palavras, tanto Brahma quanto Shiva também estão sob a influência de Maya. Krishna vai dizer isso mais na frente, que não há nenhum ser nesse mundo que não esteja sob a influência da energia material, e por isso ele diz, eu conheço a todos, eu sei o passado, o presente, o futuro, conheço todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece, devido justamente à influência da energia material. Obviamente, Krishna pode se fazer conhecido, ele pode se revelar, mas por conta própria ninguém pode conhecê-lo. Somente Vishnu é o Senhor de Maya, daí somente ele poder libertar a alma condicionada. Os Vedas, Swatara Upanishad 3.8 confirma isso na frase Tam Eva Viditva, ou a liberdade só é possível quando se compreende Krishna. Até mesmo o seu Shiva afirma que a libertação só pode ser alcançada pela misericórdia de Vishnu. O seu Shiva diz que Mukti Pradata Sarveshan Vishnu Eva Sanshaya. Não há dúvida de que Vishnu é aquele que outorga libertação a todos. Srila Prabhupada Ki Jai. Repetindo o verso, Daivi Reshagunamai Mamamaya Duratyaya Mam Eva E Prapadante Mayam Metantarantite. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos qualitativos da natureza material, é difícil de ser suplantada. Aqueles que se renderam a mim, entretanto, podem facilmente transpô-la. Muito bem, agradeço a todos vocês pela participação. Temos mais ou menos agora 170 pessoas ao vivo aqui, né? Então devemos ter muitas perguntas aqui. E só para lembrar, amanhã às 7h15 temos mais uma palestra. E amanhã eu vou ter uma outra às 5 da tarde com a professora de yoga do Rio, Ana Lima, uma amiga. E depois a terceira às 18 horas, tá? Então deixa eu ver aqui quem nós temos. José Carlos, temos Chaitanya Mali, Jai Chaitanya Mali, Alfredo Sereno Gabi, que é a Gourangi, Ananda Chama, Victor Ramos, Cleane, Beatriz Acâmpora, que é a Braja Sundari, Ro S. Rocha, Lila Govinda, eu não sei qual Lila Govinda é, eu tenho que olhar de perto essa foto. Não sei se é uma lá do Chile, Matadi Terezinha, muito grata pelas maravilhosas explicações. Deixa eu abanar, deixa eu cumprimentar aqui Chaitanya, Carla Luz, Ananda Chama, Ana Mastê, eu, Flávia Moraes, desculpa a ignorância, tenho uma pergunta. Por que Krishna teria interesse em nos iludir? Boa pergunta, Flávia Moraes, né? Eu não sei se Krishna tem esse interesse, Krishna não tem esse interesse. O que Krishna tem é o interesse de que nosso amor por ele seja puro. Então ele nos dá livre-arbítrio. E quando a gente fala em termos de livre-arbítrio, né? Especialmente no que se refere a amá-lo ou não, aí fica com a gente, né? Se nós queremos amá-lo, ele realmente prefere que a gente permaneça com ele no mundo espiritual, porque é dito que, de fato, a grande
grande maioria das almas estão no mundo espiritual, não estão aqui nesse mundo material. Mas existe um mundo material para quem quer tentar sorte e canalizar essa propensão amorosa, tentar amar outra coisa, amar uma causa, amar outras pessoas. E Cristo, então, criou essa ilusão. Assim como, por exemplo, né? Você pode dizer, por que que um diretor de cinema cria uma história que ele criou um roteiro, uma coisa que não existe, é uma ilusão, porque a gente quer assistir o filme, né? A gente quer entrar nessa ilusão, faz parte do nosso interesse, infelizmente. Inclusive em relação ao cinema é muito engraçado, né? Porque alguém pode estar assistindo um filme que a gente sabe que é uma ilusão, e que, de repente, no momento mais crucial do filme, o casal está rolando aquele clima de amor, né? E aí vem uma pessoa atrás, bate nas nossas costas e fala: eles voltaram essa cena 10 vezes na vida real, ele e ela se odeiam, isso tudo é mentira. Aí a pessoa pagou para assistir o filme, ela fica quieta, né? Ela não quer acreditar nessa ilusão, ela quer curtir, para ter graça. Então nós queremos ficar iludidos, queremos acreditar que somos proprietários, que estamos controlando algo, que estamos desfrutando, que tem pessoas que dependem de nós, que eu sou objeto de amor e as pessoas me... É ilusão, somos infantis. Então temos que amadurecer. Então eu não diria que é Krishna que tem interesse, mas assim como um pai, o pai não tem interesse de iludir o filho, mas ele sabe, a criança precisa, de repente, fazer um joguinho, ou uma menina, ou sei lá, hoje em dia nem sei se eu posso dizer menina, mas brincar com a boneca, ou brincar, aquilo é uma ilusão, mas de alguma forma também pode ser um treinamento, é uma forma de canalizar, faz parte, né? Então esse mundo faz parte. Nós temos que passar por isso para desenvolvermos uma maturidade espiritual, entendemos que não é possível ser feliz sem nutrirmos o amor a Deus, o amor por Deus e, evidentemente, por todas as entidades vivas, mas tem que começar com Deus, né? Ele é a raiz da existência de todos os seres, e quando a gente molha a raiz, a gente está aguando também todas as folhas, e todos os seres são partes dessa árvore, mas não adianta cuidar das folhas separadamente, tentar ter uma relação com elas, sem considerar a raiz, né? Então tudo isso é um aprendizado, é melhor a gente ver assim, viu, Flávia? Edson Salvador, like a Vic, Alfredo Soares, Suzy, Carol Santiago, tudo bem, Carol? S. Rocha, pois é, aqui no Instagram os nomes são muito loucos, não dá para entender quem são as pessoas, mas é isso então. Deixa eu ver aqui, não estou vendo, pelo menos do Instagram, Ana Lima. Então, Ana Lima, já avisei aqui a galera que a gente vai ter amanhã às 5 horas, né? Então ficou marcado para 5, entre 5 e 5h45, tá? Aí eu tenho 15 minutinhos até começar a outra live, todo mundo vai estar convidado, então acho que vai dar uma galerinha lá, viu? Fora a sua turma também, né? Benex, eu, Flávia Moraes, que coisa linda. Benex, eu, Flávia Moraes, Ananda Fabres, perfeito. E aí, Ananda, tá em Saquarema? Eita, quarentena boa em Saquarema, hein? Alíria Conte, Benex, Lacerda, Ju. Legal. Então, geralmente as perguntas estão mais aqui no Face. Deixa eu dar um pulinho no Face. Jai Gorananachinha, tudo bem, meu amigo? Tem mais uma perguntinha aqui. Então, tem uma pergunta da Govinda Chakti, Lorena Mindelo, que é de um tema que não é do verso de hoje, né? Eu já falei sobre isso em outras lives. Ela está perguntando por que os devotos e as pessoas vegetarianas em geral estão sofrendo o mesmo sofrimento que os comedores de carne nesta pandemia, se ela é consequência da matança de animais. Eu acho que tem muitos outros fatores, né? E hoje a gente pode ser vegetariano, mas a gente traz, assim,
uma bagagem kármica, então é difícil. É a mesma coisa que a gente perguntar por que os Pandavas ou por que a rainha Kunti teve que sofrer tanto, né? Afinal de contas, era uma grande devota. Existem coisas que são difíceis da gente entender, né? Nós não sabemos, inclusive se... Hoje mesmo eu postei, não postei, eu mandei a frase para o pessoal fazer arte e postar. Mas eu falava sobre isso, que é impossível que a gente alcance a felicidade espiritual sem algum sacrifício, sem algum sofrimento. Não é possível. Assim como não é possível nós contemplarmos um arco-íris sem um pouco de chuva. Então faz parte desse mundo do aprendizado. E também sair desse mundo, morrer, abandonar esse corpo. Segundo o Bhagavad Gita, né, eu até brinco, eu costumo dizer que uma morridinha de vez em quando não faz mal para ninguém, né? Então é difícil a gente saber. A gente tem que confiar em Cristo, saber que está tudo sob controle dele. Não é tanto assim, preto no branco. Tem muitos fatores, né? Temos que ver essa pessoa, tudo bem, ela já não é mais um comedor de carne, mas ela pode estar fazendo coisas muito erradas. E tem muitos comedores de carne que são pessoas boas também, que não merecem sofrer porque estão ligados a isso, a comer carne por uma questão cultural e por um condicionamento, mas não podemos também crucificá-las de forma absoluta, ao passo que também não vamos dizer que todo vegetariano é uma pessoa incrível. Não é verdade, né? Deixa eu partir aqui um pouquinho para o Facebook. Jai Antonioni, tudo bem? Hare Krishna. Ivan Azevedo, estão falando aqui de vegetarianismo, mas não é o tema. Sam Erger. É Samantha, tudo bem, Samantha? Bibiana, que é a mãe do Gopala de Yamuna. Micaela, Anurada, tudo bem, Anurada? Acho que seu filhote fez aniversário, né? Parabéns para ele, um dia desse aí, não me lembro quando foi. Menino muito legal, muito legal. Valquíria, tudo bem, Valquíria, Hridayananda, bacana. Guilherme Freitas, acho que é uma pergunta. Maharaj, Girivaradari, São José dos Campos, tem uma dúvida, somente pode receber a misericórdia de desenvolver uma relação com Krishna quem nasce em Kali Yuga? Não. Toda era tem um processo espiritual, toda era tem um avatar de Krishna que traz o Yuga Dharma. Na era de Satya, por exemplo, Kapila trouxe o processo da meditação que facilitava e credenciava a pessoa para desenvolver uma relação com Krishna, e cada era tem um avatar, toda era existe um processo. Krishna não nos desampara nunca, ele diz que de tempos em tempos ele vem para oferecer um caminho. Simone, tudo bem? Simone de São Paulo. César, estamos caminhando em meio a ilusões ao longo da estrada para aprendermos passo a passo o rumo da morada espiritual. Isso mesmo, César. Essa é a nossa ideia. Estamos para Padente, no caminho, e Bhagavad Gita são 700 versos, 700 placas de sinalização nos ensinando como prosseguir no caminho. Chandra Neves, tudo bem? Chandra, lá de Belém. Leandro, do Rio de Janeiro, tudo bem? Wolfgang, lá da Alemanha. Daru Krishna, de Niterói. Jai Vrajabhumi, do Rio. Divyangi. Eu acho que eu não conheço ela. Que aula maravilhosa. Obrigado, Divyangi. Jeane, da Bahia, Salvador. Bhakti Jeane. É interesse só da alma ou de Krishna também nós estarmos no mundo material? É da alma só. Krishna não tem esse interesse. Mas ele cria essa condição, assim como um rei ou um governante não tem interesse de alguém ir para a penitenciária, se reformar, não tem interesse de gastar dinheiro e tempo em construir uma penitenciária, né? Porque no sentido Durga louca, esse mundo é um lugar de reforma, é um reformatório cósmico. Krishna não tem interesse nisso, por isso esse mundo é considerado a energia externa dele, né? César Augusto, uma noite auspiciosa. Superfã. Ana Cristina, Luciana, Rio de Janeiro, Recreio.
Maísa, que é Madhava Priya, Dharma Pala. Espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Com certeza está. Uddhava. Olha só quem está aí. Uddhava Mitra, Robismar. Para onde você anda, Uddhava? Tudo bem? Cristina, estou acompanhando de 3 pontas. Que legal. César, Maria Zilda da Bahia também. Nila Madhava de Niterói. Silmara de São Paulo, Simane Kamaduki, Vilma, que eu acho que é do Rio, Purushottama, com certeza é de São Paulo, Vrajabhumi, Lilavan, estou procurando alguma pergunta, tem aqui do Lilanat, que é do interior de São Paulo, de Pirajuí. Tá difícil aqui, eu aperto e não acontece, agora aconteceu. Uau, tem 2 perguntas. A primeira é sobre a realização de Brahman. Quando o Atman realiza o Brahman, ele se funde e perde sua individualidade e deixa de existir ou permanece um tempo no Brahman e volta a nascer nos planetas materiais. Então, falamos sobre isso, né? Que você precisa também atingir o Brahma Bhuta, o estágio de sem dualidade, a realização de que tudo é espiritual, para poder se tornar um devoto puro. Mas se você para aí, você se confunde, acha que tudo é energia, que tudo é espiritual, que eu sou Brahman, e você deseja sair desse mundo e deseja uma libertação impessoal. Mas é explicado que essa libertação impessoal, ela no sentido é falsa, porque ela é temporária. Eu expliquei isso hoje de manhã, que a alma ela tem 3 atributos: Sat, eternidade; Chit, consciência; e Ananda, bem-aventurança. E quando ela realiza Brahman, ela só realiza Sat, que ela é uma alma real, eterna, uma energia eterna e real. Então, essa alma, quando se funde no Brahma Jyoti, que é o brilho espiritual que emana dos planetas, que fica entre os planetas Vaikunthas no céu espiritual, ela fica lá, fora do mundo material. De fato, ela se libertou. Mas ela está lá apenas com a realização Sati, e de repente ela se aproxima de um planeta espiritual e vê que no Brahman não é só luz, que tem a fonte dessa luz, que é um planeta. Aí ela fica querendo entrar, fica curiosa, fica atraída para entrar num planeta espiritual. Ela deseja isso, mas porque ela não tem prema, ela não pode entrar. E porque ela desenvolveu o desejo, ela já não pode mais ficar no Brahman. Aí ela cai de novo no mundo material, como um grande guru e um grande yogi, e acredita que tudo é Brahman e começa sei lá, ter discípulos e a pregar isso, né? Às vezes nem é mal intencionado, mas ele está iludido. Não é isso só. Então essa foi a primeira pergunta. Eu perdi aqui, entrou um monte de coisa aqui, eu me perdi. Tinha uma segunda pergunta aqui. Sinto muito, a segunda vai ficar para amanhã, viu? Não acho mais aqui não. Agora é tanta coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou achar. Sumiu. Chega uma hora, some, né? Tanta coisa aqui, né? Então, pessoal, já são 8h15, daqui a pouquinho acaba 1 hora, né? A gente não cantou, então foi 1 hora de conversa. Espero que vocês tenham gostado e eu estou muito animado a continuar com o estudo do Narada Bhakti Sutra e também estou iniciando um novo projeto que depois eu vou revelar para vocês, tá? Então, assim, é isso, né? Está na hora de todo mundo começar a digitar. Hashtag quarentena transcendental, hashtag fica com Krishna, hashtag vivendo e aprendendo com Prabhupada e por aí vai, né? Tá bom? Aline Kodesu Mesquita, que é a Padma Sundari. Oi, Karina, você tá aí? Você tem assistido às lives? Sempre lembro de você e do seu esposo. Espero que você esteja bem de saúde, né? Tá grávida, mais um santinho vindo aí. Com certeza vai ser uma grande alma. Sullivan. Fátima, Padma, lá de Padma Malini, lá de
lá das montanhas do Rio. Eric, é isso. Karina de novo, digitou Fica com Krishna. Ana Suki, e por aí vai. Estamos quase acabando, tem 15 segundos, 13 segundos, acabando mesmo ali no Instagram. Muito obrigado, pessoal. E amanhã espero vocês aqui, tá bem? Foi um prazer. Hare Krishna. Shila Prabhupada Ki Jai. Então, aqui o Instagram acabou. Então, acabando o Instagram, também acabou aí para vocês, tá? Estou tentando me controlar, fazer só 1 horinha, porque está tudo muito intenso e a gente precisa, assim, ter essa responsabilidade de garantir e proteger a nossa garganta e manter a nossa saúde, ok, pessoal? Muito obrigado. Jayu Galarasa, Hare Krishna, eu vi que hoje você estava lendo o Bhagavad Gita, lendo em português, né? Mora nos Estados Unidos, mas estava lendo, é isso mesmo. Lília Maria, Chandra, Eric, Luciene, é a mesma turma, hein? Anuradha Zakari, fica com Krishna Maharaj, e Yeremi Loli, que é o Jagya Chaitanya, você tem assistido, né, Jagya? Que bom. Markandeya, meu amigo. Marcela Reis, Malati Gopi, Mahashakti, também de Campos, minha discípula, que legal. Então, bom ver vocês aí, ver que a gente está conectado, é muito legal mesmo. Fúvia, Patrini Labate, muito bem, Bactim, Fúvia, mandou algumas mensagens, eu não respondi, nem vou conseguir agora, é tanta mensagem, deixa eu ver, Yugala Silva de novo, legal, bom saber. Marcela, Marcandeia, Mahatma Vidura, Niterói, grande Mahatma. Tiara, superfã, Devahuti, que legal, né? Ok, pessoal, obrigado então, Gora Premanande, até amanhã, uma boa noite a todos, tá? Hare Krishna.